todas as escolas, né, elas são validadas, as diferentes escolas, elas são validadas. Mas, para você conseguir ter resultados, você precisa seguir uma escola. Então, entender isso é extremamente importante. Como é que foi o começo da tua harmonização? Hoje você já está tendo os teus resultados. Foi fácil, foi difícil, foi mais fácil ou mais difícil do que você imaginava? Como que foi? Eu tinha muita. Apesar de já ter lido, eu lia vários assuntos, mas assim, pegava um pouco dali, outro daqui, e talvez escolas diferentes, né? E aí ficava meio confusa sobre as áreas, ou então colocava o baguá de cabeça para baixo e pensava que era uma área, e aí era totalmente diferente. Mas com as suas aulas foi, foi primordial para mim conseguir dar esse primeiro passo, né? Sua técnica, sua didática, seus exemplos, né? A força dos três poderes, dos três segredos, o Uhum. reforço, né? Dos três segredos, o pensar positivo, né? E às vezes eu fico olhando aqui em casa assim, o que é isso aqui combina, o que é que não combina, a madeira, né? Os quatro elementos dentro de cada cômodo. Uhum. É, esse equilíbrio, né? O equilíbrio, tentar equilibrar. Uhum. Que show. Até eu vou até pedir um pouquinho de licença para explicar para as pessoas aqui, porque igual você, né, caiu nisso, né, não tinha esse conhecimento antes. Muitas pessoas que estão chegando aqui ainda não têm conhecimento e é bom esclarecer, né? Que existem diferentes escolas de Feng Shui. Existem diferentes vertentes. O Feng Shui é uma técnica milenária, então são 4, 5 mil anos atrás que ele surgiu lá na China. E nos princípios, o Feng Shui ele era um segredo. As pessoas elas descobriram como organizar os móveis dentro da casa delas para fazer a energia fluir melhor e assim a vida das pessoas também fluir melhor nos diferentes aspectos, né? Só que essa não era uma coisa que alguém abriu uma live e falava lá, ó, coloca o cristal aqui, pinta dessa cor. Era uma coisa passada de pai para filho. Mulher não tinha acesso ao Feng Shui, era uma coisa totalmente avulsa das mulheres, era de homens e era passado de pai para filho. E aí, nesse ser passado de pai para filho, surgiram diferentes vertentes, né, nas diferentes famílias, e de um pai passar para um filho, depois o neto, depois o sobrinho, e nessas E da passadas. forma que entendeu, né? E da forma que entendeu, né? Exatamente, porque um pai passa para dois filhos, aí esse filho ele vai passar para os filhos dele e esse para os dele. Então disso surgiram ramificações do Feng Shui. E aí surgiram diferentes escolas que são validadas escolas de Feng Shui até hoje, né? E quando uma pessoa não conhece isso, ela começa a ver, ela vai lá no YouTube e digita Feng Shui. E ela acha que tudo que vai aparecer sobre Feng Shui lá é a mesma coisa. Só que na realidade não é. Um pode ser, por exemplo, a escola da bússola, outra escola do tradicional chinesa, a outra pode ser a escola do mestre Thomas, que é a que a gente estuda, e aí ela começa a ver um vídeo. Ah, aqui tá falando que tem que colocar o cristal nesse lugar. A outra tá falando que não pode colocar o cristal nesse lugar. A outra tem que falar, né? Então começa a A pessoa conflitar. fica meio perdida. Isso, daí a pessoa fala, mas tá certo, tá errado, será que esse professor tá mentindo, será que não? Então, o que que acontece? Todas as escolas, né, elas são validadas, as diferentes escolas, elas são validadas, mas para você conseguir ter resultados, você precisa seguir uma escola. Então, entender isso é extremamente importante. E às vezes, quando você pega um livro, ó, eu tenho até um exemplo aqui, ó, eu gosto muito de ler livros de fora, né? Eu fui para a Argentina agora e eu fui numa livraria e eu procurei porque sempre tem exemplos, são conceitos bem básicos aqui, só que às vezes tem exemplos diferentes que eu posso usar para ensinar as minhas alunas. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele ensina um tipo de Feng Shui. Eu comprei vários livros, cada um ensina uma coisa. E eu vejo ali realmente que é muita diferença, muita, muita diferença. E se uma pessoa. Só que eu entendo, a partir do momento que eu chego ali e falo, ah, isso aqui não é da escola que eu estudo, né? Eu consigo ter o discernimento. Agora, se uma pessoa leiga pega um livro desse, lê aqui, fala, nossa, mas então a Bruna me ensinou errado.
Ou o livro está errado? E agora? Aí a pessoa começa a ficar confusa e não sai do lugar na harmonização dela. Então foi bem legal que você trouxe esse assunto aqui para esclarecer para as pessoas que se você vai estudar, o ideal, eu sempre falo para vocês, é você escolher um mentor, uma mentora para te guiar nessa jornada. Não porque eu estou falando aqui, não assiste a live dos outros, não. É você realmente escolher alguém que você confia, pode ser eu, pode ser a outra pessoa, mas a minha melhor dica que eu posso te dar é: escolhe uma pessoa e segue essa pessoa, acompanha essa pessoa, segue o caminho dessa pessoa, para essa pessoa te levar, né, até onde você quer. Se você vê que essa pessoa tem resultados, que ela gera resultado para as outras pessoas, segue essa pessoa até o final, senão você vai acabar ficando perdida na jornada e isso vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar energia. E eu não sei você, eu particularmente, eu não quero ficar gastando tempo, dinheiro e energia com uma coisa que não vai me dar resultado, né? Então é uma dica aí verdade, para vocês, né? verdade.